Bem-vindos e bem-vindas ao Blendcast, podcast da jornada Go Blended, uma comunidade de práticas dedicada a fomentar o desenvolvimento do setor de Blended Finance no Brasil. Aqui nós reunimos especialistas, líderes, empreendedores, empresários que estão na linha de frente da inovação financeira no país, justamente para discutir como podemos transformar os instrumentos financeiros em alavancas de impacto, competitividade e desenvolvimento sustentável. Eu sou Douglas Souza e junto com você hoje vamos explorar ideias, experiências e caminhos que conectam o Brasil às grandes missões globais de investimento e transformação. No episódio de hoje, recebemos aqui hoje o Alexei Bonamin, sócio do Tozini Freire Advogados, para falar sobre mercado de capitais, regulação e blended finance, o que falta para o Brasil ganhar escala de verdade. Alexei, obrigado pela presença e pelo seu tempo aqui com a gente. Prazer, Doug. É muito bacana a gente estar tendo essa oportunidade de falar de um assunto tão importante aqui para o nosso ecossistema de inovação e também de impacto aqui no Brasil, né? Boa, obrigado, Alexei. Bom, Alexei tem uma grande trajetória que cruza mercado de capitais, operações financeiras estruturadas, inovação financeira e finanças sustentáveis. É alguém que acompanha bem de perto nessa evolução regulatória e a engenharia necessária para transformar boas teses em estruturas realmente investíveis, né, Alexei? Então, queria começar aqui já pegando um pouquinho da sua trajetória, que conecta direto justamente esses elementos, né? Mercado de capitais, inovação financeira e sustentabilidade. Em que momento que você percebeu ao longo desse tempo aí no mercado que Blended Finance não era apenas uma agenda conceitual, digamos assim, né? Mas sim uma arquitetura real para mobilizar capital em escala, Alexei? Essa é uma excelente pergunta que eu acho que tem muito a ver também com uma questão de propósito, né? Eu faço, por exemplo, mercado de capitais, área financeira, fundos de investimento, private equity, há praticamente 28 anos, né? E mais ou menos há uns 17 anos atrás, a gente começa a perceber os primeiros produtos, veículos a serem pensados para levar de uma forma mais direcionada o mainstream do capital para esse tipo de investimento com externalidades positivas, né? Sejam externalidades ambientais, sociais, sustentáveis e climáticas mais recentemente. Então, naquela época, era muito mais uma tentativa pessoal minha de tentar unir um propósito pessoal, né, que eu sempre, por questões familiares, sempre me envolvi em questões envolvendo filantropia, né, questões de até às vezes trabalho pro bono, né, que a gente acaba fazendo na nossa profissão, mas tentando pegar aquela minha expertise, né, ou seja, eu sempre me perguntava o que eu poderia agregar naquilo que eu faço diariamente na área de mercado de capitais, na área financeira, né? E nada mais nítido para mim ficou de tentar trazer esse capital do mainstream para essa agenda, né? Então, naquela época, a gente começa a ver o desenvolvimento dos primeiros produtos, né? Obviamente, a agenda ela é anterior, mas eu digo produtos direcionados mesmo ao mercado de capitais aqui brasileiro, né? E aí a gente começa a ver os primeiros fundos de investimentos aparecendo, né? Depois a gente começa a ver até os primeiros fundos de impacto, que a gente teve a primeira gestora, né, que foi feito naquela época, né, que foi um trabalho bastante interessante ter auxiliado esse trabalho, porque acabou criando um benchmark que depois a gente acabou vendo que outras gestoras surgiram a partir daquele momento, né? Então, percebe que aqui no Brasil a gente começa um pouco no mundo de fundos de investimento e também um pouco, já algumas iniciativas lá atrás também da própria Bolsa, né? A Bolsa de Valores aqui do Brasil, a atual B3, né? Que também começa a criar alguns segmentos de listagens, olhando sustentabilidade, né? Então, esses são os primeiros, eu diria assim, passos mais olhando para investidor. A partir daquele momento, nós começamos a ver uma mutação de diferentes frentes, a criação de vários outros produtos. Então, a gente começa, eu lembro bem, né, dos primeiros green bonds sendo feitos, tanto em emissões internacionais e depois localmente aqui também. Depois outros papéis também rotulados, né, que a gente até participou em praticamente todos deles, de social bonds, né, de ter uma externalidade social bastante importante.
E junto com uma mistura do social com o ambiental, o que a gente estava na época, né, e continua vendo como um Sustainable Bond, né? Depois esses produtos, alguns migraram para Sustainability Linked Bonds, isso para falar produtos mais assim de renda fixa, né, olhando para isso. Mas o que a gente percebe é que essa classe de ativos que foi sendo criada, nada mais é do que ativos que a gente já via utilizando, né, há um bom tempo, e que eles começam a ser adaptados, ter algum tipo de customização para ser direcionados para esse universo, né. Também vemos muitas estruturas mais híbridas que foram sendo criadas, olhando muito a mistura de diferentes instrumentos, né, para estar viabilizando um projeto, para viabilizar um impacto, o que aí, nesse momento, a gente percebe um lado de inovação financeira muito grande, né? Eu costumo dizer que, às vezes, fazer um produto para esse tipo de segmento aqui, a gente, às vezes, tem que inovar e tem que criar algo que às vezes, até de ver essa inovação em segmentos mais tradicionais de investimento, né? E, além disso, nós começamos a ver como um catalisador desse processo, né, alguns momentos, né, que acabaram fomentando isso, né? Então a gente teve no passado alguns chamamentos públicos, o próprio BNDES fez né, de Blended Finance, mais recentemente um chamamento de clima, o próprio Tesouro Nacional também catalisando muito esforço do que tinha sido feito no ecossistema por meio aí do EcoInvest e colocando vários outros atores a estarem fomentando, trazendo instrumentos de mercado de capitais para fomentar isso que a gente está vendo hoje. Então, assim, é claro uma evolução, né, tanto de amplitude de diferentes produtos, né, como de diferentes atores que acabam fomentando essa indústria. Hoje a gente acaba vendo securitização, fundo de investimento, debênture, títulos, bonds internacionais, toda a sorte de diferentes fundos de investimentos investindo no segmento, os próprios FIAGROS, né, que também tem externalidades positivas ambientais, você pode ter com o carbono, e mais recentemente a própria CVM criando fundos específicos até para o EcoInvest, né, ou seja, para você acabar direcionando fundos para esse tipo de investimento. Enfim, isso aqui é um apanhado, né, que era impensável da gente, olhando para 15 anos atrás, a gente vê toda essa variedade de produtos, né, financeiros, valores imobiliários, e hoje é uma realidade já. Né? Obrigado, Alexei. Eu acho que esse apanhado é ótimo para a gente começar aqui o papo. E, evidentemente, quando a gente fala de Blended Finance, muita gente ainda fica nesse discurso do capital catalítico, first loss e the risk, né? Mas a gente pode perceber que essa indústria, digamos assim, evoluiu muito nos últimos anos, como você trouxe. Na prática, Alexei, o que separa na sua experiência, né, uma estrutura bonita na tese de uma operação que um investidor realmente consegue aprovar e alocar investimento? Bom, eu acabei participando de boa parte dessas operações que tiveram sucesso, vamos colocar dessa forma, né? E acho que uma característica em comum de todas elas, além do componente de inovação, né, que certamente você está testando águas que até então não estavam sendo testadas, né, é a capacidade dos estruturadores, das partes que estão envolvidas, de você coordenar e você aglutinar esses diferentes atores. Então, assim, se me perguntar, a dificuldade está no produto financeiro, a dificuldade está no investidor, de achar o investidor, a dificuldade está em achar o projeto, originar o projeto. Bom, a dificuldade, na verdade, está em você colocar todo esse pessoal em volta da mesma mesa, né, articular esses diferentes atores e viabilizar de uma forma pragmática. E isso, até com uma cabeça, né, como advogado transacional, né, de deal maker, né, aqui a gente sempre tentou colocar as operações em pé.
né, com responsabilidade dentro daquilo que pode ou não se pode fazer, né? Então conhecendo muito bem a regulação, né, os produtos, etc., mas com sempre um olhar de que a gente só gera impacto fazendo, tirando a teoria, né, e colocando na prática. Então, assim, a emergência climática, as questões sociais que a gente tem, as questões ambientais que nós temos também, elas são uma emergência, né? Elas não podem ficar esperando, né, assim, aparecer uma solução milagrosa, o melhor produto. Então, assim, na medida que a gente vai conseguindo contribuir e essas operações vão aparecendo, são super importantes esses pioneiros, esses projetos pioneiros, porque eles criam evidências. E ao criar essas evidências, você consegue escalar isso e replicar isso trazendo outros atores. Olha, está funcionando tal coisa, eu vou fazer também. Então, se você não começa esse ciclo virtuoso, né, mostrando as primeiras evidências para outros virem atrás, que seja para copiar, para fazer igual, mas a gente precisa fazer mais, né? Ou seja, todos esses projetos foram muito meritórios, mas o grande desafio que se coloca é a velocidade que a gente consegue de escalar isso e de ter um impacto maior do que só aqueles projetos que foram feitos, mais projetos sendo feitos, né? Excelente ponto, Alexei. E justamente meu gancho para a minha próxima pergunta é justamente isso. O que, na tua opinião, você acha que são gargalos ou o principal gargalo que a gente tem hoje no Brasil para escalar a Blended Finance? Acho que não é mais, o que você até trouxe um pouco na tua fala, né? Eventualmente são bons projetos, né? Porque acho que bons projetos e as emergências, elas estão postas assim. O que em termos de estrutura, governança, eventualmente a gente pode melhorar para que esses projetos ganhem mais escala, a gente consiga ter mais evidências no nosso país? Olha, eu acho que primeiro é o conhecimento do que é Blended Finance. A gente não consegue fazer mais de algo que a gente não entende direito o que é, ou fica achando que é uma outra coisa, você tem uma expectativa e ela acaba não se materializando. Então a gente escuta muito, estou fazendo aqui, né, um produto, vou vender blended, né, vou fazer um produto, como se fosse um produto, uma classe de ativos nova. Não, na verdade o Blended Finance não é uma classe de ativos nova, é uma forma como você está compondo diferentes atores, diferentes bolsos para viabilizar um projeto com aquele olhar de externalidades positivas, sociais, ambientais, climáticas, o que seja, e gerando impacto positivo. Então, veja, não é tanto que num Green Bond, né? O Green Bond, você vai lá financiar um projeto, você faz a destinação dos recursos que você foi impactar ali. O blended não é questão necessariamente da destinação dos recursos, é você colocar esses atores diferentes, com perfis diferentes, desde um range de capital de mercado mesmo, às vezes um capital multilateral, né, dos GFIs, entre outros multilaterais, indo até para um outro espectro, né, trazendo o capital privado das empresas, às vezes também como sponsor de projetos, e mesmo o capital filantrópico. Então, a combinação desses diferentes bolsos talvez consiga gerar um impacto esperado que a gente está precisando, tendo em vista essas emergências climáticas, sociais que a gente vê pelo mundo. Por quê? Um capital individual, vamos pegar o exemplo aqui, capital de mercado, né? Por mais que ele seja importante e tenha muitos recursos, muito improvável ele vai individualmente conseguir fazer o impacto esperado. E da mesma forma que os demais tipos de capitais. Mas talvez, é que eu digo talvez, a soma desses diferentes bolsos, um catalisando e alavancando os demais, ou fazendo estruturas de de-risking, né, para você fazer esses outros capitais terem interesse de entrar, talvez sejam suficientes, né? Então essa combinação de diferentes bolsos, eu acho que esse é um ponto que talvez destravaria muito, que às vezes as pessoas ficam esperando um produto aqui para comprar de prateleira de Blended Finance, como se fosse uma nova classe de ativo para qual que é o benchmark, né, qual que é a taxa. Não, assim, é a forma de estruturação que é o Blended Finance. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além da questão do entendimento do que a gente precisa, né, para entender o produto, a gente precisa articular.
né, esses diferentes atores, como eu falei, não só num projeto em específico, como em projetos estruturantes ou vetores estratégicos para viabilizar isso. Então, por exemplo, quando a gente vê um programa como o EcoInvest ou uns chamamentos públicos do BNDES que vão fazer isso são indutores, né? Ou seja, não é que o BNDES não está fazendo nada sozinho, mas ele está induzindo diferentes atores a estarem fazendo ali um matching de capital dentro de tais premissas para conseguir gerar o impacto esperado. Então, é esperado também que a gente tenha mais iniciativas como essa, não só do BNDES, como de outros atores, como forma de incentivar, coordenar esses diferentes bolsos, né, e esforços, né? E, por fim, a questão do engajamento, né? Porque você tem, às vezes, fica só esperando de investidor, às vezes só esperando de multilateral, mas tem até o próprio setor privado, né, empresarial, as empresas, né, que às vezes elas estão até fazendo iniciativas que podem ter até um olhar de blender sem meio que estar sabendo, chamando disso. Então, na hora que você organiza e tem um entendimento claro desses esforços, você consegue alavancar, você consegue fazer mais. Então, eu costumo dizer, muito do olhar, às vezes, do blended, numa visão de pragmatismo, no mundo atual, hoje, que você tem questões fiscais importantes aqui no Brasil, que você não tem um dinheiro sobrando, etc., é tentar fazer mais com menos. Esses diferentes bolsos é a premissa para isso, quase. Exatamente. Então, exemplo disso que eu estou falando. De vez, vou bater na porta do BNDES e pedir 1 bi de reais ali, financiamento desse. Às vezes o BNDES não vai ter esse 1 bi para te emprestar, mas talvez ele poderia ter 100 milhões, vamos colocar dessa forma, né, para fazer uma estrutura de de-risking, né, chamando os outros 900 que estariam acompanhando ele de mercado, entre outras coisas. Então, esse olhar de tentar fazer mais com menos, né, no lado de produtos financeiros, é cada vez mais um olhar importante dentro do mundo de finanças estruturadas, né. E eu queria puxar aqui agora um ponto de avanço regulatório nos últimos anos. Como é que você vê essa agenda regulatória para que operações como essas, de fato, consigam sair do papel, se tivemos evolução ou não, se há desafios nessa agenda? Queria, enfim, pegar um pouquinho dessa tua visão sobre a regulação no Brasil, porque muitas das vezes também nas operações sempre tem um ponto, pode ou não pode, né? Dá ou não dá e tal. Então, eu queria ouvir um pouco da tua visão técnica sobre esse aspecto. Bom, primeiro eu não acho a regulação um gargalo. Tá? Isso não quer dizer que a regulação não possa sempre ser aprimorada. Aprimoramentos são sempre bem-vindos, etc. Mas dizer que não sai mais blended finance porque a gente não tem uma regulação específica ou porque a regulação atrapalha, não é correto, isso na minha leitura em particular. Eu acho que a regulamentação, que não é exatamente direcionada a blended finance, mas que traz um lado importante para ajudar, ela já vem sendo aprimorada ao longo dos anos. Então, você vê, eu vou dar um exemplo aqui, regulamentação de fundos, a gente vê ao longo dos anos fundo de investimento sendo aprimorada, as próprias, os produtos de renda fixa também vêm sendo aprimorados ao longo dos anos, as questões relacionadas a listagens de companhias e segmentos também especiais de listagem, o Easy, por exemplo, da B3 também vem sendo aprimorado. Então, assim, em termos de infraestrutura regulatória, é uma realidade que nós já temos aqui e eu reputo como uma boa infraestrutura que nós temos. Outra coisa eu gostaria de ter uma regulamentação me isentando aqui do imposto de renda, né, questões fiscais, etc. Tudo bem, mas isso não vai existir no mundo de hoje, né? Então eu estou falando assim, tirando a questão de legislação tributária, estou falando da legislação regulatória para viabilizar esses produtos lá, porque achar que o Brasil hoje, com o problema fiscal que nós enfrentamos há muito tempo, vai criar novas isenções, não vai. Os produtos atuais estão perdendo as isenções que têm. Então, assim, muito menos pensar em criar isenções. Então, acho que assim, o primeiro recado assim, que acho importante passar a regulamentação ela é suficiente, ela pode ser aprimorada, mas ela é suficiente.
nós nunca reclamamos da regulamentação, porque se fosse para ficar reclamando, não dá para fazer porque não tem uma norma, não tem uma lei, a gente não teria feito nenhum desses produtos que saíram até hoje. Então, o que nós fizemos, a parte da inovação, é justamente essa, da inovação financeira. É você usar o que você tem disponível, inovar com responsabilidade, viabilizando aquilo lá. Parar de reclamar que não tem A, B, C, D e usar os elementos que você tem e gerando impacto com emergência. Então, eu lembro muito bem que no começo da pandemia, nas primeiras semanas, nós fomos procurados, né, por um grande ator do segmento de empreendedorismo aqui do Brasil, para fazer um fundo, né, para tentar ajudar os pequenos negócios que naquelas primeiras semanas estavam quebrando, literalmente. Pequeno restaurante, pequeno salão de cabeleireiro, né? Pequenos negócios estavam quebrando. E ali não era assim, vai lá no banco, pede um empréstimo. Banco nenhum vai emprestar para quem está quebrando. Né? Então ali é quase um rescue package que você estava ajudando ali que estava falando. Vamos fazer isso via um FDIC, né? Alguém já fez? Não, nunca fizemos. Será que dá para fazer? Né? Como que faz? Em fazer no FDIC, qual que vai ser o benchmark dele? Pô, mas o benchmark dele é assim, se na melhor das hipóteses ele conseguir repagar o principal, já foi ótimo, né? Ninguém estava lá fazendo aquela ajuda emergencial praticamente para ficar cobrando juros, né? Ele não pagou, eu vou mandar para o Serasa. Né? Então, assim, são um pouco da realidade, né, dentro daquilo lá. E boa parte daquilo lá foi repago e teve retorno e acabou voltando. Então, assim, se fosse para esperar, nossa, vamos esperar criar um novo fundo de investimento cuja característica seja ser mais paciente, que não tem que ter necessariamente um benchmark ali, no caso de cobrança tal, aquilo não teria saído. Foram mais de 200 milhões de reais, 250 milhões de reais na época, atenderam mais de 55 mil pequenos estabelecimentos em questões de 2 semanas. Nunca ninguém tinha feito até então um fundo que era sempre os FDICs, você já tinha algumas evidências com fintechs plugadas embaixo para justamente gerar originação, mas assim, plugado num sistema de uma fintech. Agora a gente fez muita arquitetura, recebeu mais de 150 mil applications na primeira semana que estava vendo lá. Então assim, isso é para dizer que o carro está andando, você precisa fazer, óbvio, precisa parar em pé, precisa ter responsabilidade, mas aqui é um pouco do ótimo inimigo do bom. Se ficar esperando, vamos esperar que a CVM baixar o negócio, você não teria ajudado as pessoas lá. Isso vale a mesma coisa no conceito, né, do Blended Finance. Então a gente precisa, obviamente, quando tem que ter aprimoração, pleitear, mas não adianta ficar reclamando, tem que fazer, né, com o que tem, e dá para fazer, as evidências já estão aí, o que a gente precisa escalar é isso. E vale lembrar, por exemplo, quando teve agora uma nova regulamentação da CVM sobre fundos de investimentos direcionados ao Equinvest, é lógico, você tem lá uma questão mais nichada, direcionada para aquilo, vai ajudar e é ótimo que saiu isso, né? Mas não necessariamente porque não tinha aquela regulamentação antes, você não estava fazendo estruturas relacionadas ao Equinvest e estava fazendo, né? Então, esse que é o equilíbrio, né, que a gente procura trazer desse pragmatismo para botar os deals em pé e para os deals andar, né? Excelente ponto. E te ouvindo aqui, Alexei, e também muitas das conversas que a gente tem no mercado, né, a gente tem a percepção, e aí você me corrija se eu estiver errado, por favor, da estruturação de operações blend ainda muito artesanal, digamos assim, né? Então, se isso for verdade, essa premissa que eu estou trazendo na tua opinião, fica super à vontade para questionar, o que precisa eventualmente ser padronizado e se é que esse tema de padronização, para que essa agenda deixe de ser, digamos, a exceção e passa de fato a comportar como outros veículos no mercado, outras estruturas de mercado. Esse é um bom ponto, porque talvez num momento de mercado que a gente vá passar um ponto de inflexão justamente para escalar a quantidade, né, para trazer realmente para o mainstream dos investimentos, talvez algum tipo de padronização vai ser necessário. Mas mesmo naquele momento, que não é o momento atual, né, que a gente não atingiu ainda, a gente não vai perder uma da principal característica disso. Estamos falando de uma operação estruturada, né? Assim, muito improvável que a gente vai ter uma operação igual a outra, em que pese a gente conseguir
padronizar algumas coisas e fazer para ajudar, né, você ter mais escala. São operações estruturadas, né, requer conhecimento de várias frentes, diversas competências, diversos tipos de atores, né, que estão participando, convergindo para um produto ficar em pé. E você, além disso, tudo aquilo que eu falei anteriormente, de conseguir aglutinar os diferentes tipos de bolso, que às vezes tem prioridades diferentes, mandatos diferentes, né, dentro aí de uma estratégia. Então, muitas vezes esses produtos, eles também são customizados, justamente seja para a realidade da ponta da originação, né, daquilo que você está querendo impactar, que tem, você está falando soluções baseadas em natureza. A gente sabe o quanto que é ainda muito incipiente e complexo você conseguir mensurar risco-retorno, né, de produtos relacionados a soluções baseadas na natureza. Por quê? A natureza, inclusive, é um ente vivo, está sempre mudando. Né? Então, assim, vai trazendo sempre elementos, né, que ainda a gente está aprendendo a metrificar, a quantificar, e talvez a gente nem consiga fazer de tudo. Né? Se você somar esse tipo de desafio, né, da quantificação, né, da metrificação, isso da ponta da originação, e traduzindo isso do ponto de vista dos investidores, em que pese, assim, durante mais de 100 anos a gente teve aquele binômio de risco-retorno, né, para fazer os investimentos, e hoje você tem um olhar de risco-retorno e a questão do impacto ali também olhando, que traz também uma dimensão adicional de complexidade. Né? Além de tudo isso que eu acabei de falar, de métricas, mensuração risco, risco-retorno, impacto, você tem a perspectiva dos diferentes bolsos, porque como são mandatos diferentes, às vezes uns capitais mais pacientes do que outros, às vezes a gente está falando de retorno primeiro e outros estão falando de impacto primeiro, do que você vai ter no investimento, ou vice-versa, impacto primeiro, ou retorno depois, enfim. Tudo isso é difícil você imaginar que vai ter um produto pronto, de prateleira, né? Então essa escuta ativa desses diferentes atores, que o meu principal ponto que eu falei aqui no começo é como você vai conseguir coordenar isso, como você vai conseguir aglutinar esses diferentes atores. Inclusive, acomodando os diferentes tipos de bolsos e suas necessidades, seus diferentes mandatos. Às vezes é muito complexo isso, mas é possível. E esse possível é traduzido numa operação estruturada que demanda tempo, competência, especialização para você estar conseguindo fazer. Então, assim, eu não vejo, pelo menos num curto espaço de tempo, a gente fugindo um pouco desse paradigma, né, de ser mais customizado, em que pese no futuro a gente possa estar indo para produtos mais padronizados. Mas eu acho que quando a gente chegar nesse nível de maturidade de mercado de produtos mais padronizados, a pergunta não vai ser assim, esse produto ele é um green bond, esse produto é um social bond, né? Esse aqui foi estruturado aí por meio de blended finance, diferentes atores. A pergunta vai ser o inverso, porque todos os produtos são assim, e você vai perguntar aqueles que não são. Por que esse aqui não tem uma externalidade, né? Por que você, né, não tem? Ou seja, quando a gente chegar nesse nível de maturidade de mercado, talvez a gente consiga estar vendo uma padronização maior. Os próprios outros veículos atuais, assim, ou arquiteturas atuais, serão questionadas também por não agregar muitas dessas variáveis eventualmente, né? Dado que já vai ter um ali. O que é o normal e o que passa a ser o novo normal, né? Pô. Então esse é o ponto. Né? Muito legal. E olhando um pouquinho para os próximos anos, assim, Alexei, na tua opinião, né, onde que está a fronteira mais promissora para essa estrutura de blended no Brasil, né? Você começou falando bastante sobre clima, mas enfim, se puder trazer um pouquinho da tua leitura sobre quais são esses grandes temas, assim, que pessoas, quando a gente fala de estrutura blended no Brasil hoje, a gente olha com mais cuidado. Nós temos que ver aqui muito do que nós temos de potencial e também do que nós temos de gaps que precisam ser endereçados, né? Que precisam ser atacados. Então, olhando com esse prisma, assim, a gente vê muito a área de bioeconomia, né? A gente vê muito a questão de florestas também,
A área relacionada à transição energética, saneamento, é uma questão extremamente importante e que, na minha visão, é uma das poucas coisas que efetivamente você tem um uso dual, ambiental e social. Porque você vai, às vezes, por exemplo, endereçar uma questão de um córrego no meio de uma comunidade. Você não está só impedindo que as pessoas fiquem doentes, né, do ponto de vista e de desastre ambiental ali que possa ter, mas você está impactando positivamente a vida das pessoas também, né? Então tem um lado social ali. Então essa dualidade, né, o saneamento tem muito disso. A gente tem um marco novo de saneamento aqui do Brasil que pode muito ser escalado com isso, e a questão relacionada a soluções baseadas em natureza, né? Então, isso não quer dizer que outros setores eles não tenham, né? Todos são importantes e todos vão ter, mas o que a gente já começa a ver mais prioridades, né? Transição energética, bioeconomia, soluções baseadas em natureza, como falei, a área de florestas, né? Saneamento também, enfim, essa é um olhar aí que a gente vê para os próximos anos, assim, sendo bem realista no que vai estar acontecendo. Óbvio que a área, quando eu falo de florestas, repare que eu também falei de bioeconomia, é inegável que aqui 1/3 praticamente do nosso PIB é composto por agronegócio, né? Então, assim, eu não citei o agro, mas o agro, ele está diretamente relacionado. Não tem como a gente achar que vai fazer investimentos de blended, né, relacionados a florestas ou bioeconomia, sem o agro estar participando disso. Seja por integração agricultura-floresta, seja por conta de questões de compensação por não desmatamento, ou mesmo explorando áreas do próprio negócio, do agronegócio, que às vezes você tem lá o produtor, às vezes monetizando a produção dele, entre outras questões, mas ele não está usando efetivamente o lado da bioeconomia, da biodiversidade que ele poderia ter ali numa área preservada e ali. E quando eu falo bioeconomia, né, não menos importante, né, dentro ali junto a gente tem a questão da biodiversidade também, né? Então acho que esses principais vetores, se bem coordenados e tendo uma política de Estado, não de governo, repito, de Estado, que transcenda diferentes governos, que se perpetue uma política de longo prazo, com certeza a gente vai criar vetores, né, para isso. A gente começa a ver muito na COP, teve muita discussão de mercado de carbono, etc., entre outras questões. A gente tem um novo marco regulatório, né, de mercado de carbono aqui todo regulado e voluntário aqui no Brasil. Esse é um potencial claro, né, conversando com aquelas outras segmentos que eu falei. Mas, assim, acho que a convergência desses diferentes focos, né, vamos colocar dessa forma, e muitos sendo complementares, né, sim, complementares, como eu mencionei, o agro junto às outras frentes, e o mercado de carbono também conversando muito com esses diferentes setores, onde que eu acho que vão estar encaminhando aí para os próximos anos a alocação de capital para essa agenda, né? Boa, legal. Sei. Bom, tem uma última pergunta aqui, até fugindo um pouquinho do nosso script, para pegar a tua, e aí é muita opinião, assim, né? A gente vive num momento de mundo meio bagunçado, né, para dizer o mínimo, né? Por um lado macro, você tem várias questões geopolíticas acontecendo, do lado também do empreendedor, você vê o tema, por exemplo, de inteligência artificial, enfim, quase que dominando várias agendas. Na tua perspectiva, e aí conectando essa visão mais macro de mundo, mais do lado do empreendedor também, e conectando com a agenda de impacto, assim, você é otimista dos próximos anos, que essa convergência ou essa mistura de elementos, elas podem nos ajudar a acelerar esse processo, ou você é mais receoso, assim, do que vem pela frente, Alexei? Olha, para essa agenda eu sou extremamente otimista, porque se tem um país, até por questões naturais, que tem uma posição privilegiada, né, em relação ao mundo, é o Brasil. Então, assim, a gente tem muito potencial, né, aqui para o Brasil. Mas, ao longo das décadas, a gente viu sempre o Brasil tendo muito potencial para muitas coisas e desperdiçando aquele potencial. Então, eu volto ao meu ponto anterior. Não adianta ter todo esse
potencial se a gente não tiver, claro, uma política de Estado e não de governo que direcione essa agenda, né, para estar estruturando, organizando e fomentando isso. E aí, quando eu falo de fomentar, é principalmente lá dos investidores. Investidores não é só investidor brasileiro, é investidor internacional. Então, assim, para você ter um investidor internacional, você precisa vender o Brasil lá fora. E a grande pergunta que se coloca é por que eu vou colocar no Brasil? Ah, você tem um potencial, ok, né? Mas qual é o resto? Tem segurança jurídica, tem questão de impostos, tem questões relacionadas, às vezes, gargalos regulatórios, enfim, como a gente vai estar posicionando o Brasil e vendendo o Brasil. É só ganhar de WO também, né? Porque não fala emergentes, mas olha, os emergentes não tão legais quanto o Brasil. Bom, mas tem méritos aqui também para a gente conseguir Exatamente. construir esses méritos, né? Justamente. Então, assim, aqui é um pouco o porquê o Brasil. Uhum. Essa mensagem acho que tem que estar clara não só naqueles que trabalham com isso, que fomentam, são gestores, estruturadores, bancos, securitadoras, né, family office, enfim, toda sorte de ator no segmento financeiro, mas tem um entendimento claro de nação, né, do que a gente quer como país, né, se a gente quer fomentar esse tipo de iniciativa ou não, porque aí fica mais claro essa venda do porquê do Brasil. Acho que todo mundo sabe a mesma resposta de uma forma mais coordenada e vender. E aí, quando você estiver competindo lá fora por capitais que estão indo para outros lugares, é um pouco essa discussão que a gente vai ter, né? Então, assim, recentemente a gente vê o EcoInvest um pouco, acho que quebrando até um pouco dessas barreiras, virando um pouco de benchmark, outros países olhando, olha que legal, o Brasil que fez ali, investidores falando, pô, isso aqui não tem no meu país, alguma coisa parecida. Então, assim, um pouco desse tipo de iniciativa que você traga um olhar diferente do investidor para falar, olha, isso é no Brasil, né? Isso realmente faz sentido, está parando em pé, eles têm as vantagens competitivas deles, então eu vou considerar o capital aqui e não para outro lugar, né? Legal, muito bom. Sempre bom a gente, enfim, tem essa visão otimista de Brasil, os próprios brasileiros ajudarem a vender o Brasil fora também, né? Não jogar contra, né, Alexei? Bom, a gente sempre termina os nossos podcasts, Alexei, pedindo uma dica cultural, assim, para quem nos acompanha, seja um livro, um relatório, um caso, uma experiência de vida, assim, que você sugere para o nosso pessoal, pode ser conectada à agenda de impacto ou não, então a gente queria te ouvir um pouquinho, se tem alguma dica cultural, algum livro, alguma coisa para a gente depois aí recomendar para os nossos ouvintes. O que eu acho, assim, que eu acho bacana, olhando até para esse lado do porquê do Brasil e vender o Brasil, a gente vê muitas vezes as pessoas viajando para o exterior, né, turismo, né, conhecer outros lugares que eu acho ótimo, eu mesmo viajo com a família muito também para o exterior, mas assim, uma dica visitem mais o Brasil, conheçam os diferentes biomas que nós temos aqui, né? Quando você vai ali para o Amazônia, você vai para o Pantanal, quando você vai para o Cerrado, você vai conhecer Caatinga, a Mata Atlântica, né, o Sul, ali a área dos Pampas, é impressionante a diversidade, a riqueza, seja cultural, seja de biodiversidade, de biomas, né? Então, às vezes a gente fica, vou fazer safari na África, né? Poxa, eu levei minhas crianças para fazer um safari no Pantanal, para ver onça pintada, sabe? Ficamos lá dias com ONGs ali atrás de onça, fazendo um negócio assim, às vezes mais legal do que até na própria África, né? E é uma coisa que está aqui perto da gente, né? Então eu acho que a melhor forma da gente vender bem o Brasil é conhecendo bem o Brasil, né? E aqui fica essa dica, né, da gente conhecer os diferentes biomas. Na minha visão, assim, um dos lugares mais incríveis que a gente tem aqui no Brasil, olha que eu já viajei uma parte do mundo, assim, é Fernando de Noronha. Né? Você não acha um lugar que nem Fernando de Noronha em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, isso acho que conversa com a nossa agenda, conhecendo melhor o Brasil também.
Coincidentemente também no papo com a Denise, quando a gente fez essa pergunta para ela, a Denise Rios, ela trouxe essa mesma recomendação, assim, de conhecer mais realmente o Brasil, para a gente ter mais propriedade, até saber vender melhor, assim. Bom, Alex, com isso a gente finaliza aqui o nosso episódio. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Foi uma delícia o papo, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Doug. E foi ótimo. Vamos avançar essa agenda, porque ela é super importante e necessária aqui para o Brasil. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, este foi mais um episódio do Blendcast, uma iniciativa da Jornada Go Blended, esse movimento que busca justamente criar pontes entre investidores, empresas, governo e sociedade para mobilizar capital em prol de soluções que geram impacto positivo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a sua rede e também siga as nossas redes aí do Blendcast na sua plataforma de áudio favorita. Temos outros episódios ali também, tá certo? Então, obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.